Seja bem-vindo ao Conhecendo Deus. Esse é o nosso novo quadro que a gente está inaugurando agora, com uma sequência de estudos bíblicos que a gente vai passar junto com você, estudando a fundo e panoramas gerais sobre a história de Deus. Então, o que é esse quadro? O nosso intuito aqui não é te dar um monte de informação, mas revelação. A informação ela vai fazer parte do que a gente está fazendo. O conhecimento ele faz parte do estudo bíblico. A gente precisa entender o contexto histórico que as coisas foram escritas, a gente precisa entender o que Jesus quis dizer quando ele disse cada uma dessas coisas, o que as pessoas, os escritores, tudo isso, o que estava acontecendo na época. Mais importante do que tudo isso é a gente sair da nossa leitura da palavra e sair dos nossos estudos bíblicos com uma revelação ainda maior de quem Deus é. Então, por que a gente vai estudar a Bíblia junto? Por que a gente está te levando junto com a gente nessa caminhada de conhecer quem Deus é? A gente tem experiências com Deus e elas são muito legais, elas são muito boas e elas fazem parte da nossa vida com Ele. Mas experiências com Deus não sustentam uma caminhada com Ele. Eu tenho certeza que se você já veio aqui no Team, você já teve algum momento em que alguma pessoa foi orar por você e ela falou coisas que, não tinha como ela saber. Ou você teve um momento que você estava na sala de oração e aí Deus te tocou de uma forma sobrenatural. E você começou a chorar, e você teve um momento na presença de Deus. Tudo isso é muito bom. E elas são as histórias que a gente tem que contar, a gente tem que compartilhar. São testemunhos incríveis e que tocam as nossas vidas. Mas esses testemunhos em si e essas experiências em si não são o suficiente para te manterem firme na sua caminhada com Deus. E eu quero que você imagine como se fosse uma fogueira. E eu estou acendendo uma fogueira e eu quero que essa fogueira queime para sempre. Agora, não tem como eu querer que essa fogueira queime para sempre se eu não estou disposto a colocar lenha nela todos os dias. A palavra de Deus, ela é essa lenha. A palavra de Deus é o que vai manter a gente firme com Deus. A palavra de Deus é o que vai fazer a gente continuar queimando e queimando ainda mais. Porque a experiência que a gente teve com Deus foi uma pequena revelação de quem Ele é. Mas aqui dentro, de Gênesis até Apocalipse, do começo até o fim, é onde a gente tem essa revelação. Dia após dia, um após o outro, com uma revelação cada vez maior de quem Ele é. E é assim que a gente vai queimar todos os dias, cada vez mais. E eu não sei você, mas eu sei que eu tô queimando muito por Jesus agora. Mas eu também sei que quando eu tiver 60, 70, 80 anos, eu quero estar queimando ainda mais. E isso só vai acontecer se eu tiver uma construção diária, todos os dias, com a palavra de Deus e com Ele. E eu também sei que se você veio no Team, você participou dos momentos de adoração, que a gente chama de Sala do Trono. Esses momentos, você fecha os seus olhos, você levanta suas mãos e você tem aquele sentimento gostoso de que você está adorando a Deus, mas você volta para casa. E talvez você já tenha sentido, você tenha colocado alguma música, algum louvor, e você não conseguiu manter a mesma constância, você não conseguiu sentir a mesma coisa, você não viveu aquela mesma experiência com Deus. E isso acontece porque não tem como eu adorar quem eu não conheço. E aquela experiência com Deus foi o que sustentou naquele momento a sua adoração a Ele. Mas se você não cultiva uma vida de conhecê-lo, você não vai conseguir cultivar uma vida de adorá-lo. Não tem como eu amar a Deus se eu não sei como Ele se sente amado. Não tem como eu adorar a Deus se eu não sei o padrão que Ele estabeleceu sobre como eu devo adorar Ele. Eu não posso tratar Ele do jeito que eu acho que Ele quer ser tratado. Eu não posso amar Ele do jeito que eu prefiro. Porque senão quem está se tornando o centro da adoração e do amor sou eu, não é Deus. E eu tento tomar esse lugar dele. Então, quando a gente se aprofunda em um estudo da palavra de Deus, a gente está falando, Deus, é sobre quem você é. É a revelação de quem o Senhor é. E a gente começa a aprender como responder essa revelação. Através de adoração, através dessa paixão e desse queimar que a gente sente por Jesus. Então, será que eu tô amando a Deus do jeito que eu considero que Ele deve ser amado? Do jeito que eu considero que é mais conveniente amar Ele ou adorar Ele? Ou será que eu realmente entendi como Ele se sente amado, como Ele se sente desejado, como Ele se sente adorado? Essas são perguntas que a gente precisa se fazer para a gente entender se o que a gente está construindo está sendo em torno de Deus ou em torno de nós mesmos. Eu quero te passar alguns dados para você entender a dimensão do que eu estou falando. Se a gente considerar a nossa geração de cristãos, apenas cerca de 5% realmente vai ler a Bíblia inteira até o final da sua vida. Quando a gente fala sobre ler a Bíblia 2 vezes, isso diminui para 3%. Para ler 3 vezes ou mais, isso fica menos de 1%. Quando a gente também olha para analisar sobre o que a gente sabe da história de Deus, muitas vezes isso se resume à morte e ressurreição de Jesus. É o ápice da nossa fé, é o ponto da nossa fé, é o que define essa nova aliança e tudo isso tá certo. Mas quando a gente para olhar, a morte e a ressurreição de Jesus eles são escritos nos últimos 2 capítulos dos 4 evangelhos. Isso dá um total de 8 capítulos. A Bíblia inteira tem um total de 1189 capítulos. Ou seja, de 1189 a gente conhece 8. Isso, quando a gente faz a conta, uma regrinha de 3 aí básica, dá cerca de 0,6% da Bíblia toda.
isso é muito pouco. A nossa revelação de quem Deus é extremamente limitada, e isso é muito preocupante. A gente precisa olhar para esses dados e tem que ser gerado em nós um inconformismo, de que a gente vai tomar a responsabilidade de sermos esses que vamos transformar essa realidade. Esses dados são extremamente preocupantes. A gente conhece cerca de 0,6% de toda a história de quem Deus é. Cerca de menos de 1% de nós vai realmente ler isso aqui 3 vezes, pelo menos 3 vezes. E eu te garanto que ainda assim não é o bastante pra gente conhecer quem Deus realmente é. E a gente ainda assim diz que o ama, a gente ainda assim diz que o adora, mas a gente realmente não sabe o que isso significa. Isso precisa gerar em mim e em você um sentimento de inconformidade. Um sentimento de tomar responsabilidade, de falar, eu vou mudar essa realidade na minha geração. Então, como isso é refletido nas nossas vidas, de forma individual, o que a palavra de Deus gera e tem gerado em cada um de nós? Eu quero te mostrar alguns dados em relação a isso. Sentimento de solidão cai 30%, problemas com raiva caem 32%, amarguras em relacionamentos, casamentos, filhos, amigos, etc. caem 40%. 57% menos chance de problemas com álcool. A ação de compartilhar a fé aumenta 200%. Sentimento de estagnação espiritual cai em 60%. 61% menos chance de se envolver com pornografia e 68% menos chance de sexo fora do casamento. O que eu quero dizer com todos esses dados e com tudo isso que eu falei até aqui é que o meu desejo e a minha oração é que você se apaixone profundamente pela palavra de Deus. Igual eu disse no começo, o nosso intuito não é te jogar um monte de informação, mas é que através disso e através da palavra de Deus e do Espírito Santo, você tenha uma revelação ainda maior de quem Ele é, de quão grande é o amor dele pela sua vida. O amor de Deus pela sua vida não é resumido em 0,6% disso aqui. É muito maior. Ele é muito mais grandioso, ele é muito mais lindo, ele é muito mais poderoso, majestoso, muito mais do que o que a gente entende e conhece sobre quem ele é. Dito tudo isso, todos esses dados, todas essas informações, tudo que a gente falou até aqui, nós queremos propor um desafio. A gente quer ler junto com vocês os livros de Mateus, Marcos, Lucas e João e o livro de Atos até o Tim de Inverno. Sendo que o Tim de Inverno começa do dia 7 de julho e vai até o dia 12 de julho. Então a gente vai preparados com a palavra de Deus para tudo aquilo que Ele vai fazer nas nossas vidas durante o evento. E para isso, nós contamos com a ajuda de um aplicativo muito especial, ele chama Bible Journey, é esse aqui. E com esse aplicativo a gente vai conseguir se acompanhar, a gente vai conseguir ver as suas perguntas, a gente vai conseguir te fazer perguntas, a gente vai te colocar num grupo no WhatsApp para conseguir te acompanhar de uma forma ainda mais individual e personalizada, disponibilizar diferentes materiais de estudos ainda além, tudo para te ajudar a conhecer mais sobre quem Deus é. Então não fique de fora daquilo que o Senhor está fazendo, não fique de fora desse plano de leitura e da revelação que o Senhor quer nos dar através da palavra dele de quem Ele é. Chame seus amigos, desafie outras pessoas, manda esse vídeo para todo mundo, para eles também participarem junto com a gente e entenderem a importância da gente se aproximar não só de um livro qualquer, mas da palavra e da revelação de Deus. Essa foi só uma introdução da nossa série de estudos bíblicos, foi para te mostrar a importância e o porquê a gente deve ler, o que a Bíblia gera em nós, mas a gente quer continuar realmente parando nos livros, analisando as passagens, respondendo as suas perguntas. Então continue acompanhando a gente nas nossas redes sociais, continue acompanhando a gente no plano de leitura, baixe o aplicativo, como eu falei, o Bible Journey, a gente vai deixar um link dele aqui embaixo na descrição para você continuar acompanhando. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!